Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Krita. Hoje a gente vai começar a fazer a colorização do desenho, né, do fantasminha. Esse fantasma aqui, essa ilustração, ela tá com tudo numa camada só, né? A gente aprendeu no vídeo passado como é que a gente separa. Vou mostrar outra forma de fazer isso, mas eu vou eliminar o background branco utilizando a ferramenta filtrar cores, cor para alfa. E aí ele já ativa aqui, ele tem a mesma função da seleção de branco e eliminação, só que aqui ele faz automaticamente. Beleza, eu vou colocar uma camada e aqui eu já vou criando algumas características para minha colorização. Primeiro, vou criar uma camada aqui de preenchimento, ou seja, ele vai preencher a camada já com uma cor. Eu vou colocar uma cor escura, porque eu falei que o background ele tem que ser branco, né? Mas ele tem que ser branco quando a gente quer trabalhar com uma cor mais clara, né? O meu cenário é do fantasma, então quer dizer que ele necessita de um tom mais escuro. Então não preciso fazer o background ser branco para depois jogar um tom escuro por trás. Eu já posso criar com o background preto e aí eu vou jogar ele aqui para trás e a partir daqui eu vou criando a minha colorização. Vou renomear aqui as camadas. A camada que está com desenho Line Art, a camada que está com a cor de background BG. Agora a gente precisa entender que o posicionamento das camadas de cores eles influenciam no modo de pintura, né? Vamos imaginar que as camadas eles são como fossem camadas de roupa, ou seja, o que está na frente vai esconder o que está atrás. Logo, o que está em cima, a camada que está em cima vai esconder o que está embaixo. Essa lógica é bem interessante quando a gente está trabalhando com colorização, porque ajuda a gente a fazer algumas técnicas. Então eu vou trabalhar aqui com elas e a partir do momento que eu for desenvolver vai ficar mais fácil de entender. Então eu vou criar aqui uma camada entre eles. É importante também, quando eu estou trabalhando com colorização de uma ilustração, cada elemento da ilustração tem que ter que vai receber uma cor, tem que ter uma camada diferente. Isso também, novamente, é importante para a organização e para algumas técnicas que a gente vai utilizar mais para frente. Nomeando a camada, vou colocar aqui o nome do corpo do fantasma. Esse fantasma ele é baseado no fantasma do Pac-Man. Então eu vou trabalhar com as cores do fantasma do Pac-Man. Eu vou criar uma outra camada aqui, vou chamar ele de teste, mas é só para teste mesmo, não importa porque eu vou apagar ele mais tarde. E vou começar a testar algumas cores e alguns pincéis. Os pincéis do Krita são uma variedade bem grande, né, de pincéis, você pode ver aqui. E aí, esses são os default do próprio software, mas aí eu posso criar. Eu não vou criar, mas eu vou utilizar um grupo chamado Paint. E aí, nesse grupo chamado Paint, ele tem umas ferramentas de pincel seco e pincel molhado. Isso vai me ajudar a criar luz e sombra também. Mas antes, eu vou criar fazer no minha camada de teste alguns testes de cores, né? Esse teste do personagem aqui vai ser azul, então eu vou criar esses estudos, essa minha paleta de cor a partir de uns testes de luz e sombra, de tons mais claros e tons mais escuros. Não preciso testar todas não, mas eu vou criando aqui, depois eu utilizo ele nas oportunidades que forem aparecendo. O próximo passo agora é ir aqui na camada de corpo e criar a cor base do corpo. Não é nessa camada, logo de primeira, que eu vou fazer o estudo de luz e sombra. Claro, eu vou trabalhar com isso,
Mas antes eu tenho que colocar uma cor base para pintar o fantasma. Essa cor base vai servir justamente para eu colocar, a partir dessa cor base, os tons mais claros e os tons mais claros na luz e mais escuros na sombra. Vou escolher aqui uma cor que eu me agradei do teste de cores e a partir daí eu vou colorindo o fantasma, né, a cor base. Aqui dentro eu não preciso me preocupar muito com bordas não, porque como a gente como eu falei no início, a ordem das camadas, ele facilita para que a gente consiga pintar a nossa colorir o nosso desenho, né? Então não faz tanto sentido se preocupar aqui fora, aqui dentro, mas fora aqui a gente já tem uma certa preocupação. Eu estou utilizando uma mesa digitalizadora, então eu tenho um certo controle do que eu estou fazendo com o pincel, mas se realmente eu tiver ou eu quiser um pouco mais de cuidado, eu posso utilizar outras ferramentas do próprio Krita para me ajudar a fazer a pintura, né? Uma delas é a própria seleção, a ferramenta de seleção. Vamos mostrar um exemplo aqui. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui do fantasma, que ele é bem sinuoso, para que eu não precise me preocupar tanto, eu vou fazer uma seleção. E aí você pode ver que essa seleção também não me preocupo muito porque tem a line art, então eu só preciso que a seleção esteja em cima dessa line art. Bom, tá bom aqui que a gente não tem muito tempo. Ó, fiz a seleção e agora eu não preciso muito me preocupar com bordas, porque eu já trabalhei a minha seleção. Posso fazer isso no desenho todo, né? Aqui eu fiz a seleção e depois eu coloquei uma pintura, mas eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer outra seleção aqui, novamente, vou fazer aqui bem rápido, não precisa tanto detalhe assim. Claro que se você quiser fazer um negócio bem feito, você leva um certo tempo, né? Ó, eu vou pegar o balde de tinta e vou jogar ele aqui. Novamente, eu tenho essas minhas ferramentas sendo utilizadas em conjunto para facilitar o meu trabalho, tá? E aqui, ó, eu vou trabalhando com a pintura. Se por acaso eu passei aqui, né, borrou um pouco, ó, saiu, eu conserto mais tarde. Aí não faz tanto sentido se preocupar com isso agora não. Ó, eu só estou fazendo a cor base, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre outras formas de pintura. Ó, beleza. Se eu quiser, ó, dar um retoque bem rápido, aperta aqui na borracha e eu ativo. Beleza. Ó, já coloquei a cor base. Eu vou criar uma outra camada chamada máscara. Logo, e vou colocar essa camada em cima da camada corpo. Por quê? Porque a partir daí, eu vou escolher um cinza aqui. Eu vou mostrar para vocês porque a gente não precisa se preocupar tanto com as informações aqui dentro. Porque olha só, a partir do momento que a camada máscara está por cima da camada corpo, ele vai pintar por cima, quer dizer, ele vai encobrir a cor que não pertencia àquele elemento, né? A gente estava fazendo isso, né? A cor azul, que era a cor do corpo. E aí, a gente pode, por isso que eu disse para não se preocupar tanto com as cores aqui dentro do corpo do fantasma, porque a gente vai desenvolver elas. Vou aumentar aqui. E assim eu faço sucessivamente, né? Com a boca ou com os olhos, eu vou criando camadas uma em cima da outra e vou nomeando, claro, para saber o que eu estou fazendo e a partir daí organizar a minha ilustração.
Vou criando outras camadas. Posso criar aqui a camada chamada capa. E aí, como a capa está atrás do corpo, eu vou botar ele aqui já junto do background. A camada eu vou botar com um preto, um azul quase preto. E assim eu vou colorindo o que eu estou pretendendo, né, desenvolver. Você pode ver que agora dessa forma, né, como já tem uma cor por cima, eu não preciso me preocupar com bordas de dentro, né, como eu falei, só bordas externas. Eu vou fazer com que a parte de fora da capa do fantasma seja vermelha, para dar para a sensação de ser uma capa, né, de mágico da peça, né, fantasma da ópera em si. Como eu disse, eu não vou me preocupar muito com borda não, depois eu me preocupo, depois eu faço esse ajuste. Nesse caso, dessa camada em si, eu posso fazer com que um elemento só tenha duas cores, né? Uma camada só tenha duas cores. Só que tem uma parte dessa camada aqui, dessas cores, que elas estão por cima do fantasma, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma outra camada chamada capa vermelha e vou jogar ela para cima do corpo. Então eu tenho uma capa e a capa vermelha por cima do corpo. Vou pegar um tom de vermelho aqui. Eu não estou fazendo testes com esse vermelho, né, e nem com o azul, que quer dizer que não necessito fazer, né? Todas as cores elas têm que estar sendo adicionadas por um motivo. Eu vou adicionar apenas aqui como cor base, mas até a cor base que vai ser trabalhada depois, é necessário que a gente tenha um cuidado de ter escolhido ela, né? Porque ela está ali. Novamente, a gente não deve escolher cores ao acaso. Todas as cores ela transmitem uma mensagem e dependendo do que a gente queira transmitir na nossa ilustração, a gente vai utilizar a cor mais correta para fazer isso. Então aqui vou colocando a cor base, a ilustração, fazendo aqui da melhor forma possível. Como eu disse, quanto mais tempo a gente levar ou investir na ilustração, mais detalhada ela vai ficar. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui bem rápido, né? Posso fazer uma correção ou outra, mas novamente nada muito detalhado. Vou fazer aqui agora as camadas dos olhos e da boca, só para que a gente termine esse vídeo com as cores base. Como vocês viram, eu terminei aqui de fazer as camadas, né? Eu botei os olhos numa camada só. E como eu disse, essa camada aqui ela tem três cores, né? Que é o branco dos olhos, o vermelho aqui da pupila de um olho e o verde daqui da pupila do outro olho. Assim como a boca também tem três cores. Da boca como os olhos estão na camada acima do corpo. Agora eu tenho o meu fantasma já com as cores base, né? Tem a cor base tanto do personagem em si, como eu tenho já a cor base do background. E a partir daí eu vou fazendo alguns estudos de luz e sombra. Mas nesse vídeo a gente viu a importância de, primeiro, separar cada elemento que eu tenho do personagem que vai receber uma cor em camadas diferentes, e a ordem a qual eu coloco essas camadas vai facilitar o modo como eu faço a colorização da ilustração, sempre
prestem atenção nesses detalhes, né? Elementos diferentes e camadas diferentes. Cada cor que eu colocar de um elemento, ele está na camada diferente, nomeando elas na posição correta. Próximo vídeo a gente vai começar a adicionar alguns elementos de luz e sombra. Até lá!